Olá, turma, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje de língua portuguesa é referente à semana 18. Eu sou a professora Soraya, professora de língua portuguesa do 6º ano. Hoje nós iremos trabalhar o gênero textual poema. Nós iremos dar início à nossa aula de hoje com o poema de Manuel de Barros, A Namorada. Havia um muro alto entre nossas casas, difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas, por vezes, o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira e então era agonia. No tempo da onça era assim. O que é um poema? O poema é um gênero textual que trata dos mais diversos assuntos. O tema pode variar muito. Pode falar de amor, de guerra, de família, de desilusões, enfim, de coisas que nos emocionam, que envolvem nossos sentimentos. Iremos agora observar as características de um poema. A primeira característica é que todo poema ele possui um título. O título é o nome do texto. Então, um poema, como os outros textos, tem um título. Outra característica do poema é que ele é formado por estrofes. Essas estrofes, elas podem ter 3 linhas, 4 linhas. Tem poemas que seguem um padrão. Se a primeira estrofe tem 4 linhas, a segunda vai ter 4 linhas, a terceira vai ter 4 linhas. Mas tem poemas que têm um outro tipo de organização. Tem poemas que na primeira estrofe pode ter 2 linhas, na segunda estrofe pode ter 4 linhas, na terceira estrofe pode ter 1 linha. Então podemos concluir que no que diz respeito às estrofes, ela não tem um padrão fixo. Na terceira característica temos aí, as estrofes são formadas por versos. Mas o que são versos? Os versos é cada linha do poema, eu chamo de verso. Se um poema tiver 10 linhas, eu digo que o poema tem 10 versos. Se o poema tiver 20 linhas, o poema tem 20 versos. Então, cada linha do poema eu chamo de verso. Uma outra característica dos poemas é que eles podem ter rimas. Isso não é uma regra, pois nós temos poemas com rimas e poemas sem rimas. Só para complementar, em um poema, os versos que não apresentam rimas, eu chamo de versos brancos. Agora nós vamos observar essas características dentro do poema. Eu vou iniciar lendo o poema para vocês e depois nós iremos ver essas características. Quem sou eu? Eu às vezes não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo, que não deve ser direito. Aí eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são, ou são o que elas têm. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que eu sou gente. Falasse do que eu penso, lembrasse do que eu falo, pensasse no que eu faço, soubesse por que me calo. Porque eu não sou o que visto, eu sou do jeito que estou. Não sou também o que tenho, eu sou mesmo quem eu sou. Pedro Bandeira. Podemos observar no poema o título, Quem Sou Eu. Logo em seguida temos a estrofe. A estrofe é formada por 4 versos, porque são 4 linhas. Cada linha eu chamo de verso. Nesse poema nós temos rima. Peguei como exemplo a palavra diferente, que rima com gente. Linguagem figurada. Mas o que é uma linguagem figurada? Dentro de um poema, as palavras ou expressões podem ter vários significados, diferente daqueles que encontramos no dicionário, pois o poeta ele utiliza uma linguagem figurada. Portanto, é necessária a interpretação do que se pretende expressar. Para exemplificar a linguagem figurada, temos aí o poema De Mão em Mão. Nas suas mãos eu entrego todas as mãos que aqui estão. Vamos ficar de mãos dadas, disso eu não posso abrir mão. Tem gente que é mão aberta, tem gente que é mão de vaca, tem gente que é mão de ferro,
Tem gente que tem mãos de fada. Tem gente com as mãos leves, bondosas. Tem gente que maltrata com as mãos. Tem gente com mãos carinhosas, que agradam, afagam e consolam. Observando a segunda estrofe desse poema, nós temos aí, em destaque, mão aberta, mão de vaca, mão de ferro e mãos de fada. Todos os 4 versos apresentam um sentido figurado. Tem gente que é mão aberta. Essa expressão mão aberta é uma expressão que nos traz uma linguagem figurada, pois mão aberta aí quer dizer uma pessoa generosa, que não tem apego a dinheiro. Tem gente que é mão de vaca. A expressão mão de vaca é uma expressão que traz uma linguagem figurada. Mão de vaca é uma pessoa muito apegada ao dinheiro, avarento, gosta de guardar dinheiro. Tem gente que é mão de ferro. A expressão mão de ferro nos traz essa ideia de autoridade, de firmeza. Tem gente que tem mãos de fada. Mãos de fada nos traz a ideia de mãos delicadas, habilidade em fazer algo. Há poemas que também são feitos para serem vistos. São os poemas visuais. Eles combinam palavra e imagem. Vejamos o primeiro. Conecte-se a quem leva energia para o seu dia. Observe que as palavras te dão ideia de um cabo de energia. Vejamos o próximo. Guardamos e trancamos coisas de valor. Ocorre, porém, que o que há de mais valioso carece de cuidados e não de cadeados. Fazendo a compreensão desse segundo poema, ele nos deixa bem claro que guardar é diferente de cuidar. Às vezes guardamos coisas, pessoas e sentimentos, mas será que estamos cuidando? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Você tem esse conteúdo no seu livro didático, na página 46, 48 e 55. Em caso de dúvida, você pode rever o slide e também assistir os vídeos sugeridos na plataforma. Bons estudos e até a próxima!